Vamos lá começar a análise, né? A redação da vez tem o tema A Fome no Brasil. Como enfrentar esse problema. Tem nota 920, eu tirei do site lá, projeto de redação. Vamos lá começar. O tema tá claro, né? Aqui não é possível você se confundir o que tem que fazer, né? Você vai ter que escrever sobre como a gente poderia, como é que, o autor aqui escreveu, como é que ele poderia resolver é, esse grande problema, né? Não só brasileiro, mas aqui ele delimita para o Brasil, né? Ou seja, é a fome no Brasil. Mas vamos lá. Então o tema está claro, não é possível se confundir, né? Então aqui eu vou ler a introdução e a gente vai fazendo aquele esquema de marcação, né, das partes. Lembrando, introdução tem que ter o tema, claro, o assunto. Contextualizado, você tem que mostrar ao leitor a preparação do assunto e também a tese, a opinião, que é a tese, é a opinião que você tem a respeito desse problema. E essa opinião geralmente é, assim, ela leva você a opinar, não leva você a opinar, mas leva você a ter que dar uma solução ao problema que é a ideia do Enem, né? Na conclusão. Então vamos lá, ler a introdução, vamos lá. O filme brasileiro Não Vamos Pagar Nada retrata a vida de Antônia, que em um dado momento fica indignada com o preço abusivo dos alimentos no mercado, levando-a a saquear o estabelecimento. Entretanto, fora da ficção, a realidade se assemelha, visto que, em decorrência da pandemia, a fome tem se tornado algo recorrente na vida de muitos brasileiros. Nesse contexto, evidencia-se que tanto o aumento dos preços dos alimentos quanto a negligência governamental, eita, o governo está culpado, né? Estão acarretando este impasse. Básica aí a introdução. Tem alguns problemas de pontuação e de. é, não, de ortografia não, né? Mas vamos lá. Vamos começar a analisar as partes, né? Identificar cada parte e como é que ele fez para introduzir o assunto. Tá ficando velho, né? Essa é clichê clássica você fazer uma alusão. Ele fez uma alusão logo no começo. Ele fez uma menção a um filme para logo iniciar a redação. É uma técnica interessante, né? E fácil de fazer também, né? Você lembra de algum filme que você já viu que tem a ver com o tema e joga. Vamos lá. Vamos ver como é que ele fez. Vamos lá. Então ele começa o texto claramente por uma alusão, né? O filme brasileiro não vamos pagar nada retrata a vida de Antônio. Então ele começa a citar um filme. Então ele menciona o enredo ou um fato que aconteceu com uma personagem chamada Antônia do filme. Não vamos pegar nada. Por que ele faz isso? Então aqui vamos colocar logo a alusão, né? Até aqui, ó. Até esse ponto. Eu vou para dar uma variada, eu vou colocar a alusão de vermelho cereja. Nossa, vamos lá. Então, gente, ele cita nessa alusão, nessa referência a um filme que a Antônia, a personagem do filme, ela se digna, né, com o preço de alguma coisa lá, o preço abusivo, o preço muito alto no mercado e isso levando a saquear o estabelecimento. Certo. Esse Azinho aqui se refere a quem foi levado a saquear? Antônio. Então eu vou colocar de roxinho aqui, o rosinha que é o conectivozinho não, é uma palavra que está se referindo a outra, um referenciador, vamos dizer assim. Certo? Então, manda o filme, ele joga o filme no início e, que nem na outra redação sobre. Cara, a gente acabou de analisar a redação sobre. Poxa, minha mente tá terrível. A última redação antes dessa, de hoje. Qual foi o tema? Qual foi o tema? Cara, não vou lembrar, incrível. Certo, então ele fala do filme e introduz essa ideia de alguém revoltado dentro da história. Aí ele vai, entretanto, fora da ficção, a mesma coisa da outra redação. Ó. Ele joga o conectivo, a expressão conectiva aqui, ó, para
colocar, vamos chamar aqui de vermelhozinho, né? Que é o conectivo. Ó, agora ele vai introduzir o tema. Vejam, qual é o tema? A fome no Brasil, né? Então ele deu, entretanto, fora da ficção, a realidade se assemelha, visto que em decorrência da pandemia, a fome tem se tornado algo recorrente na vida de muitos brasileiros. Então o tema está aqui já. Ele jogou o tema. Então vou aqui, vou colocar o tema de cor verde. Espera aí, deixa eu vamos lá, vou colocar verdinho aqui que é o tema. Certo. Tem um probleminha aqui, eu não ia entrar nessas questões de analisar os erros, mas vamos lá, porque aqui está muito gritante. Vejam, ele diz que Antônio. Sim, ok, ele faz alusão, ele menciona o filme, e em seguida ele apresenta o tema. Qual é o tema? A realidade se assemelha, visto que em decorrência da pandemia a fome tem se tornado algo recorrente na vida dos brasileiros, ou seja, a fome é o tema. Certo. É, e por que ele usou a alusão? Ele fez uma comparação com o que acontece no filme, com a Antônia que chega a saquear, roubar o estabelecimento lá, nesse filme aí. E isso também acontece, isso se assemelha, como ele coloca, né, com o Brasil, com a situação atual brasileira. Então, gente, qual é a estratégia daqui? Igual a outra redação, ele jogou o filme, o enredo do filme básico. No caso aqui ele falou de um fato que aconteceu com a personagem, né? Vítima de fome, por exemplo, tá na cara, né? Ela ficou indignada e acabou roubando. E isso, ó, se assemelha com a situação brasileira. Então ele fez esse jogo, essa comparação entre o que acontece no filme e acontece na realidade. Massa é uma forma interessante de fazer a introdução da redação, né? Certo. Tem um probleminha aqui. Qual foi a expressão de ligação que ele, para iniciar o tema que está em verde, ele começou com que expressão? Fora da ficção, certo? Então, ele falou da ficção aqui, algo que não é real, é um filme, é algo cinematográfico, e foi para a realidade. E para ele indicar essa mudança da alusão para o tema, ele usou a expressão fora da ficção. Além disso, ele usou esse entretanto aqui, que não está bem colocado aí, que seria o conectivo. Vou colocar de vermelho aqui, porque é o conectivo, mas não está bem. Por quê? Vejam. Ele diz aqui que Antônia, que é a personagem do filme, saqueou o mercado, roubou o mercado, certo? Aí ele coloca entretanto, dá a entender que ele vai dizer algo oposto ou algo, ou uma, sei lá, uma faceta diferente em relação ao que ele falou na alusão aqui, ó, nessa parte. Tá parecendo que ele vai, por exemplo, se ele usar entretanto, ele está dizendo para o leitor que ele vai, sei lá, ele vai mostrar uma situação oposta a que Antônia vive. Por exemplo, entretanto, na Suíça não existe isso. Vê, ele mostrou que no filme tem essa situação da Antônia, que saqueou um mercado, aí ele coloca entretanto, mas, o entretanto é do mas na Suíça não existe. Mas isso não acontece. O que ele faz? Ele coloca uma situação assemelhada, ou seja, semelhante ao que aconteceu no filme. Então, por que ele usa entretanto aqui? Não faz sentido. Você não pode usar o entretanto, todavia, porém, mas, todas têm, esses conectivos têm sentido de oposição. Não faz sentido colocar entretanto aqui. Certo? Então, vou apagar, vou ter que tirar aqui. O que basta já é a expressão aqui, fora da ficção. E o conectivo aqui, essa expressão, merece uma vírgula depois dele. Sempre é isso. Vírgula, fora da ficção, vírgula, aí você coloca o tema. Então, gente, está esclarecido essa situação aqui, ok? Não usem os conectivos de forma errada. Não serviria, entretanto, aqui, nessa parte aqui. Tem que colocar uma expressão que indique assim, que mostre a semelhança entre uma coisa e outra. E fora da ficção, sim, ele poderia ter colocado, vamos dar um exemplo, fora do filme, fora da realidade cinematográfica, alguma coisa assim. Porque ele vai para a realidade. O entretanto não cabe aqui. Vamos lá. Então a gente tem alusão e tem um tema. Tá faltando o quê?
Na introdução pode ter uma alusão, algo que você pode introduzir a redação, né? Tem que ter o tema claro, né? O assunto, você tem que mostrar o assunto. E tem que ter a tese, que é a sua opinião a respeito, ou pelo menos assim, é o início da opinião sobre o que você está tratando. Ela tem que vir agora, certo? Gente, vocês percebem que a introdução, o principal objetivo da introdução é contextualizar o tema. Como assim? É mostrar como é que mostrar ao leitor como é que é fazer um panorama, fazer uma como posso dizer, uma apresentação do tema em que o leitor esteja sabendo o que está acontecendo e ele seja jogado no tema. Ele vai estar preparado para o que ele vai encontrar na redação. Então, como é que ele faz isso? Ele joga o filme, o enredo, e fala do tema. E agora ele vai ter que apresentar a tese, a opinião dele sobre essa situação. Ele diz, nesse contexto, ó, então já começa com o conectivo, começou corretamente aqui. Por quê? Porque ele tem que colocar aqui, porque ele não falou do tema, agora ele vai para a tese, então eu tenho que fazer essa transição. Quando eu saio da alusão para o tema, eu uso um conectivo, uma expressão de conexão entre o que eu disse e o que eu vou dizer, e vou para o tema. Da mesma forma, tem que acontecer aqui. Ó. Tô no tema em verde, vou para a tese, então eu tenho que colocar a minha expressão de conexão, o conectivo. E qual foi que ele colocou? Ele usou nesse contexto. Nesse se refere ao que foi dito antes. Contexto é a situação em que algo é a situação, é o panorama, é a situação que ele narrou aí, que ele mostrou, que ele pintou pra gente. Aqui. Qual é o contexto que foi mostrado pra gente? A situação que ele mostrou pra gente aqui, ó. A fome e a questão do filme, né? Para apresentar o tema. Então, nesse contexto que foi mostrado, né? Evidencia-se. Então já começa a tese, ó, que tanto o aumento dos preços dos alimentos quanto a negligência governamental estão acarretando este impasse. Então, para ele, vamos ver que então a gente encontrou a tese. Então, vou marcar de. Vamos botar de azul escuro. Não, vamos botar azul normal, né? Certo. Então, para ele, vamos analisar a tese dele. Qual é o que ele acha sobre esse assunto? Ele diz que esse contexto que ele traçou, que ele mostrou para a gente, ele evidencia, ele indica, ele dá evidências, né, de que tanto o aumento dos preços dos alimentos, ó, então vejam, a questão é preço dos alimentos quanto a negligência do governo, de novo o governo na jogada, né, estão acarretando esse impasse, acarretando acarretamento de causar. Este impasse se refere a quê? Ao problema, que é a fome, né? Então vou colocar de vermelhozinho, que é um referenciador ao que foi dito antes. Ou melhor, foi para não substituir, foi para substituir a palavra fome, né? Tá quase terminando essa parte do vídeo. Vamos lá continuar. Então, vamos dar um recapitulado do que ele fez na introdução. Falou de um filme que mostra alguém sendo vítima da fome. Trouxe essa situação do filme e colocou o Brasil, né, a situação para a atualidade no Brasil, e deu a opinião dele, que ele dividiu em duas partes, né? Ele diz que o aumento dos preços dos alimentos evidencia que tanto o aumento dos preços e a negligência do Estado, negligência quer dizer a falta de cuidado do governo, estão acarretando esse impasse. Então ele está dizendo que tanto os preços e o governo, a falta de atuação do governo estão causando este impasse. Impasse, a palavra impasse quer dizer algo que é muito difícil de resolução, ou quase impossível. E este impasse se refere ao que ele falou antes. Gente, se ele falou antes, eu uso este ou esse. Não está errado este aqui, tem que ser esse. Porque esse, o leitor, esse se refere ao que ele falou antes. Veja, ele colocou o impasse. Qual é o impasse que ele colocou aqui? Foi a ideia da fome, né? O que está acontecendo, ó. Evidências que tanto o aumento dos preços dos alimentos, tanto a negligência, estão acarretando esse impasse.
Ou seja, o impasse que ele já falou, esse impasse se refere à situação colocada pela fome, a fome. Então não pode usar este, você usa esse, certo? Então, em resumo, qual foi o esquema da introdução? Ele usou uma alusão a um filme, uma referência ao filme, jogou o tema e jogou a tese, a opinião dele. E sim, vamos dividir aqui a tese dele. Ele está em duas partes. Ele diz que o aumento, vou botar aqui parte um, que ele acha que o aumento dos preços é o causador da fome e também a negligência governamental. Então é a parte 2 da tese. Então a gente tem a tese é dupla. Como assim tese dupla? Ela tem duas partes. Porque eu já falei na outra redação em várias outras, assim como em várias outras, né? Por que é bom fazer isso? Porque você tem já dois argumentos, já no gatilho, para quando chegar no desenvolvimento, no segundo parágrafo em diante, você já coloca e desenvolve essas duas ideias. Qual é a primeira ideia da tese? Que os preços estão acarretando, o aumento dos preços acarretando da fome, assim como a negligência do governo. Então, alusão, tema, tese dupla. Vamos para o próximo vídeo agora para o segundo parágrafo, né? Para desenvolver a tese. Vamos lá.